Bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Ai, Salem! Já começou logo cedo? Aí você tá falando, mamãe, eu achei que você tá falando comigo. Achei que você tá falando comigo, ô meu peito. Coisinha fofa. Vai pra lá, vai brincar com a Bia, vai. Estamos aqui para gravar mais um vídeo pro nosso canal. Como é que se chama? Conselho, e se fosse bom, não se dava. Mas esse conselho de hoje é um conselho excelente, tá? Esse é bom dar, é bom compartilhar, divulgar, falar. É uma informação, na verdade, esse vídeo de hoje, não é nenhum conselho. Eu acho que é uma informação de utilidade pública. E eu acho que é de extrema importância, principalmente para quem tem criança, né? Acho que vai ser um vídeo também um pouquinho mais prolongado, tá? Vou tentar ser bem sucinta. Eu gosto de falar, né? Vocês já perceberam. Quero começar pedindo desculpa. Quinta e sexta eu não consegui gravar. Estive com um problema de saúde. Estou com um problema, né, de saúde. Não é, assim, razoavelmente grave. Nada tão grave, nada também, né, que precisa de cuidados, né? Mas eu sou uma pessoa que, assim, tudo que não é comum, mas pode acontecer, acontece comigo. E esse problema não foi diferente, né? Cheguei no médico, falei pra ele o que estava acontecendo e a resposta dele foi: ah, não é comum, mas pode acontecer. Isso não é nem uma surpresa pra mim, porque eu já tô acostumada, né? Mas, vamos lá, né? O que aconteceu comigo? Eu consegui, no auge dos meus 38 anos, claro, né? Coisas que podem acontecer, mas né, não são comuns. Consegui perfurar o tímpano do lado direito, né, de dentro para fora. É isso que não é comum, porque perfurar o tímpano de fora para dentro é mais comum. Porque as pessoas futucam, enfiam cotonete, né, às vezes entra um bichinho. Mas de dentro para fora não é muito comum, né? Mas, como eu já estou acostumada, aconteceu comigo. Né? E como que isso aconteceu? Né? E por que isso é um assunto que eu vou considerar como de utilidade pública? Porque eu me lembro que na época da pandemia, né, muitos infectologistas, imunologistas, muitos médicos, né, a gente via muito isso na internet, essas pessoas falando que o brasileiro ele não tinha muito hábito de higienizar as mãos, né? Usava o banheiro e não lavava a mão, não lavava a mão antes das refeições, não lavava as mãos quando chegava da rua ou quando pegava em determinados lugares, corrimão, negócio de ônibus, essas coisas, né? Que o ideal é você sempre chegar em casa e lavar a mão, chegar no serviço e lavar, essas coisas. Saiu, entrou, lavou a mão, né? E a gente ouvia muito isso, falando que os brasileiros não tinham esse hábito. E por isso que se tinha muitas doenças virais, né? Contagiosas por meio de contato. E uma coisa que eu tenho observado, depois, né, que isso aconteceu comigo, é que tem um outro hábito que o brasileiro também não tem muito, né? Principalmente as crianças, que é o hábito de assoar o nariz. Você não vê as pessoas assoando muito o nariz, mas você vê muitas pessoas fungando o nariz o tempo todo, né? E pensando nisso, né, começando a refletir depois que isso aconteceu comigo, mas também por orientação do médico, né, eu comecei a pensar que realmente, né, a gente não vê as pessoas assoando muito o nariz, a não ser que esteja extremamente gripada ou com uma crise, né, que nem eu que tenho crise de rinite, então quando eu tô com a rinite atacada eu fico frequentemente assoando. Às vezes eu enrolo o papel e enfio aqui dentro, assim, fica lá com o papel enfiado, né? Porque eu já não dou mais conta de assoar, né? Até porque nem chega a ser catarro, é só aquela coriza, né? Aquela aguinha que fica saindo. Mas a gente não tem mesmo, assim, a determinados hábitos, porque, assim, uma grande parte da nossa descendência é portuguesa, né? E a outra parte é dividida entre indígenas e negros, né? E os portugueses, eles não tinham muitos hábitos de higiene, porque lá na Europa, lá naquela época, século XIV, XV, XVI,
A Europa, os países da Europa são países muito frios, né? Hoje, a maioria, grande parte desses países que são mais frios são movidos à climatização, né? Sempre os ambientes são todos climatizados. Mas isso não existia lá atrás, né? Lá nos primórdios, quando, né, o Brasil começou a ser constituído. Então, eles vinham pra cá e eles não tinham o costume de tomar banho, né? Eles não tinham esses hábitos. Os hábitos de higiene que os portugueses desenvolveram foram com os indígenas, porque os indígenas são pessoas extremamente higiênicas, né? Elas são muito cuidadosas nessa parte. E também porque o Brasil era um país tropical e muito quente. Os portugueses usavam muita roupa, então logo eles suavam muito, né? E então havia uma necessidade maior, né? E por aqui ser quente, eles desenvolverem o hábito de tomar banho com mais frequência, que era uma coisa que não acontecia muito lá na Europa naquela época, né? Estamos falando daquela época, né? Não de hoje. Tanto é que quando você vê uma novela de época, né? Um filme de época daquele período, né, você vê que das pessoas, principalmente os ricos, né, não sei como é que eram com os pobres, né, mas os pobres ainda eram mais higiênicos do que os ricos. Eles tinham em seus quartos uma ânfora, né, que era aquela bacia bonita, né, com uma jarra dentro, ornamentada, com água. E eles se limpavam com aquilo, então lavavam o rosto, lavavam as mãos, quando lavavam, às vezes molhavam a toalha, passavam, né, um pouco no corpo, né, porque era muito frio, né? E se aqui, às vezes, quando tá frio, a gente não quer nem tomar banho porque tá frio, imagina o frio de lá, né? Que é totalmente diferente do frio daqui. A gente tem também que entender, né, as pessoas, né? E hoje não é aula de história, né? Voltando, a gente hoje tá mais para ciências e biologia. Então, voltando para a realidade, realmente não existe muitos hábitos, né? Tem hábitos que a gente não tem mesmo, né? O costume. Semana passada, eu tava no serviço, eu sou professora, você sabe, aí tinha uma criança que tava com o nariz escorrendo, o cara tava aqui. E aí eu fui chamar ele e falei, ô filho, sobe lá no banheiro, vai assoar o nariz, seu narizinho tá escorrendo, né? Não toquei, né? Só apontei. Aí ele pegou e falou assim, não, pro, a gente limpa assim. Aí fez assim. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Falei, Jesus amado, que isso, Deus? Aí passou a camiseta. E se a gente parar pra observar, principalmente as crianças, eles têm mesmo esse hábito. Eles não gostam de assoar o nariz. Eles puxam, eles limpam a roupa, limpam o braço, né? E assim vai. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque, assim, no começo do mês de agosto, estava eu linda e maravilhosa, né? Nem me lembro o que eu estava fazendo, mas de repente, pá! Esse meu ouvido aqui do lado direito ficou tapado. E tava dificultando um pouco a minha audição. Mas eu não sentia nenhuma dor. Era só uma sensação de tapado mesmo. Era como se eu tivesse ido no mar e tivesse entrado água no meu ouvido, sabe? Você já passou por isso? De entrar água no seu ouvido? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de tirar água do ouvido, né? Quando eu entrava no mar ou na piscina e entrava água, a pessoa falava, ai, você já joga. Nunca funcionou. Comigo nunca funcionou, né? E eu já tive otite várias vezes por conta disso, porque aí a água fica lá e aí começa a inflamar, né? Então eu fiquei com essa sensação de ouvido tapado. Aí o que a gente faz? Um mau hábito também que o brasileiro tem é se automedicar. Tinha uns remédios aqui em casa, eu comecei a pingar no ouvido, né? Falei, deve ser que tá querendo começar a inflamar meu ouvido, já vou pingar logo o remédio para resolver. 2 dias depois, o meu ouvido do lado esquerdo também começou a dar um sinal de que tava querendo entupir. Daí eu não sabia se era reflexo do outro que estava entupido ou se ele realmente estava querendo começar a entupir também. Eu comecei a ficar preocupada, né? Eu já tô lá chegando nos 90, né? E a minha família, por parte do meu pai, tem problemas de audição. Apesar de o ano passado eu ter feito audiometria, né? E um outro exame para auditivo. E a médica falou que meu sistema auditivo estava em perfeito estado, que eu não tinha problema nenhum, né? Mas a gente vai ficando preocupada, né? Por conta do avanço da idade.
Quando esse ouvido começou também a querer me incomodar, eu já vou no médico. Consegui uma consulta com o otorrino e passei no otorrino. Aí o otorrino examinou, ainda me elogiou, falou que meu ouvido estava muito limpo, que não havia nada, nenhuma sujeira, nenhuma cera, nada. E que provavelmente era uma coisa interna. Aí ele examinou a minha garganta, né? E botou uma pinça aqui no meu nariz, examinou o meu nariz. Aí ele falou que eu estava com um pouco de secreção local aqui, nessa parte frontal. Perguntou se eu tinha problema de sinusite, essas coisas. Eu falei que não, que eu tinha rinite frequentemente, mas que sinusite eu nunca tinha tido. Aí ele pegou e me explicou. Ele falou, olha, provavelmente você tá com um pouco de acúmulo de secreção aqui nessa região e pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, claro, tem que acontecer comigo, né? Que entrou pela tuba auditiva um pouco de secreção e tá te causando esse incômodo, né? Nós já vamos falar sobre isso. O que é tuba auditiva? Já falaremos, né? E aí ele pegou e passou um tratamento com antibiótico, um anti-inflamatório à base de corticoide e lavagem nasal, né? Fiz o tratamento certinho por 10 dias, conforme prescrição do médico. Fiz as lavagens nasal, né, e tal, com soro fisiológico, né? E uma outra recomendação que ele me deu, e é por isso que eu falei tudo aquilo lá no começo, é não puxar, suar. Então, ele falou pra mim, toda vez que você sentir que tem secreção, não puxa, assoa, né? Então, eu comecei a fazer, passar o dia inteirinho que Deus deu a sua no nariz. Né? E em todo momento que eu, em vez de, quando eu ia, né, não, o médico falou que tem que assoar. Então, comecei a ficar frequentemente assoando. O meu ouvido do lado esquerdo ficou legal. E o meu ouvido do lado direito deu uma melhorada. Mas não foi 100%, né? Ele deu uma melhorada, mas eu ainda tava com um pouco daquele incômodo, né? Não tava como deveria estar, não estava 100%. Aí passou uma semana, né? Eu falei, tomei os 10 dias do antibiótico, do remédio e tal, ainda tá fazendo efeito, né? Daqui a pouco passa. Já tinha dado uma melhorada, eu fiquei bem tranquila. E daí, quando foi na quarta-feira da semana passada, eu espirrei. E aí, automático, quando você espirra, a secreção vem, né? E aí, eu fui assoar o nariz. E aí, a hora que eu assoei o nariz, eu senti o tímpano. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Que faz tipo assim, né? Dentro do nariz, quando faz alguma pressão interna, né? De dentro pra fora. E aí, mas aí, beleza, porque isso já tinha acontecido várias vezes, né? Terminei de assoar o nariz e tal. Passou uma meia hora, mais ou menos, aí eu comecei a sentir um incômodo aqui e uma sensação de uns... Sabe televisão de tubo? Vocês lembram da televisão de tubo, né? Lembra quando ficava sem imagem, aí ficava só aquele cinza tremendo e ficava... Então, aí eu comecei a ouvir esse barulho dentro do meu ouvido. E ainda há pouco eu comecei a sentir uma dor. Até então, era uma dorzinha bem leve, né? Mas aí eu já comecei a pensar, falei, ih, tá dando ruim isso aqui, hein? De repente, a dor começou a expandir. E aí ela foi descendo. Eu não sei se você já fez canal no dente. Mas a dor de dente de canal é uma dor da miséria. Acho que é uma das piores dores que se pode ter. Aí você pensa que a dor do ouvido que eu tava sentindo, que era bem leve, foi descendo pra cá, ó. E ela foi pegando por dentro da raiz do dente. E aí eu fui sentindo uma dor de canal em cada dente desse lado, começando do siso. E aí desceu pra garganta. E aí subiu pra nuca. E aí teve uma hora que eu não tava aguentando mais. Porque eu sou fraca pra dor física, sabe? Pra dor emocional, essas outras coisas. Por isso que eu tenho ansiedade e depressão. Porque pra esse tipo de dor interna, né, eu sou bastante resistente. Mas pra dor física, eu sou uma pobreza. Eu não aguento. Qualquer dor me derruba.
E aí eu fui na quarta-feira, isso já era tarde, umas quase 5 horas da tarde, eu fui e tomei um remédio, né? Eu tomei eu dei um Dr. Google, né, e perguntei, né, que remédio que aliviava a dor, né, que era bom pra aliviar a dor de ouvido. E aí eles colocaram lá que os anti-inflamatórios e os analgésicos aliviavam a dor, mas não tratavam o problema, precisava procurar um especialista e tal. Aí eu rapidão subi lá na minha sala, tava no parque, e tomei um naproxeno, que é um anti-inflamatório muito bom, que eu sempre tomo pra qualquer tipo de inflamação, né? E aí tomei e deu uma aliviada boa, quando começou a fazer efeito, né? Pelo menos, principalmente a dor aqui, que tava aqui nessa região, que tava insuportável, melhorou, né? Deu uma boa aliviada. Na quinta-feira de manhã, eu não conseguia nem sentir esse lado no meu rosto. Era tanta dor, que meu rosto tava até meio que paralisado. Eu não conseguia nem falar. Aí, o que eu fiz? Tomei outro naproxeno. E aí, pedi socorro, né? Porque eu tava muito desorientada, assim, por conta da dor. Não tinha dormido direito de quarta pra quinta por conta da dor também. Eu já tinha levantado de madrugada e tomado um paracetamol. E aí, fui, né? Liguei pra Márcia, pedi pra Márcia vir. A Márcia é minha amiga, né? Uma amigona que eu tenho que mora aqui perto, uma bênção de Deus na minha vida. E ela veio pra me levar no hospital, no pronto-socorro. Aí eu cheguei lá, né, a médica me atendeu, pela primeira vez na minha vida foi super rápido, né, e ela me atendeu e aí ela examinou e falou que eu tinha perfurado o tímpano do lado direito, né. Eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, contei o que tinha acontecido há uns 20 dias antes, né. E aí ela foi e falou, olha, tem um furinho, né, furou, é um furinho pequeno, mas eu vou encaminhar você para o otorrino, você precisa sair daqui pro otorrino. Aí eu peguei e falei pra ela que era impossível, porque na quarta-feira mesmo, quando eu comecei com essa dor, que foi expandindo, que aí eu comecei a ficar preocupada, eu já tinha tentado marcar um otorrino. E a data mais próxima que eu tinha conseguido era para 4 de setembro. Aí ela foi e me recomendou uma clínica, né, que é a Clínica Sema, né. Não tô fazendo merchandise aqui, nem pago, nem gratuito, mas é como eu falei, eu acho que é um vídeo de utilidade pública, então se a gente tem um conhecimento, eu acho que é importante a gente falar. A Sema, ela é uma clínica, ela tá geralmente nos shoppings, né, eu nem sei se tem Sema que é fora de shopping, mas pelo menos todas as que eu conheço é dentro de shopping. E ela atende particular e convênio, né, e ela atende pronto-socorro. Visão, ouvido, nariz e garganta, né? E eu não sabia que ela atendia em pronto-socorro. Eu já tinha passado uma vez nessa clínica, há alguns anos atrás, mas eu tinha passado consulta marcada, né, pelo convênio. E foi a médica do pronto-socorro do convênio que me orientou. Quando eu falei pra ela que não tinha como, né, que a data mais próxima que eu tinha conseguido era dia 4 de setembro, ela já falou pra mim, ela falou, vai no Sema. Aqui em Osasco tem o Sema, no shopping, acho que é no Shopping União, se eu não me engano. Aí, enquanto eu tava conversando com a médica, eu já falei pra Márcia ir pesquisando lá onde é que era, que tinha, né, pra gente não dar viagem perdida. E aí, a Márcia descobriu que era no Super Shopping. Então, se você é da região de Osasco, né, mora em Osasco, e houver a necessidade de passar no pronto atendimento de otorrino, né, ou de oftalmo, o Sema, que tem lá no Shopping União, não, minto, no Super Shopping de Osasco, lá na praça de alimentação, eles fazem esse atendimento de pronto atendimento, tá? É um pouco demorado, tá? Não vou falar pra você que é rápido, eu gastei lá mais de 2 horas, né? Mas eles atendem, né? O que já é bom, porque é difícil de você achar um hospital que atende esse tipo de serviço em pronto atendimento. Não tem, às vezes pra você conseguir marcar consulta é demorado, é uma especialidade demorada, né? Oftalmo, às vezes a gente consegue até mais rápido. E oftalmo, às vezes, o próprio convênio tem, né, disponibilidade de pronto atendimento. Pelo menos eu tinha um convênio da Unimed que tinha um pronto atendimento lá para os lados do centro lá, que atendia, né, pronto atendimento de oftalmo. Mas otorrino é mais difícil,
tá? Então, é uma informação de utilidade pública, né? E em outra região que você more, o SEMA, eu acho que eles são padrões, né? Então, se aqui atende pronto atendimento, na sua região deve atender também. Não custa nada também dar uma ligadinha e saber, tá? Mas aí eu saí, né? Então, saí lá da médica, fui direto lá pro SEMA e consegui, né, passar no pronto atendimento com o otorrino. Foi um pouco demorado, como eu falei, mas também... Não vou mentir, eu cheguei lá e ia dar meio-dia, né? E eu acho que só tinha um otorrino lá atendendo e eu acho que ele tava em horário de almoço. Porque quando a mulher me chamou pra fazer a ficha, ela foi bem eficaz. Ela falou pra mim, ela falou, olha, vai demorar de 1 hora a 1 hora e meia, porque ainda tem 5 pessoas na sua frente. Né? E logo eu imaginei, eu olhei no relógio, eu até falei com a Márcia, Márcia, horário de almoço, o médico deve ter saído pra almoçar, e quando ele retornar daqui 1 hora, ainda tem 5 pessoas na minha frente, mas meia hora. Foi o cálculo que a gente fez e realmente a gente gastou em torno de um pouco mais de 2 horas entre fazer a ficha, né, e ser atendido pelo médico. Mas também não tenho que reclamar, foi um atendimento excelente. O médico, eu expliquei pra ele o que aconteceu, falei que estava vindo de um pronto-socorro, e aí ele examinou, falou que realmente tinha um furinho, era um furinho pequeno, que é um furinho pequeno, né? Mas, como toda notícia boa vem acompanhada de uma notícia ruim, o furo era pequeno, mas a membrana do tímpano também é muito sensível, né? Muito fininha. Então, logo, o que você pensa? Se você tem uma coisa que é fina e sensível e que já tá, né, prejudicada, a probabilidade é que ela aumente, né? Se você não tiver os devidos cuidados. Ele passou o mesmo tratamento que o outro médico já tinha passado de primeiro, que eu tinha feito, né, lá atrás, no começo do mês. Porque ele falou que era o único tratamento que tinha. Me proibiu de molhar o ouvido sob qualquer circunstância, né? E falou que daqui a 10 dias eu tenho que voltar lá pra ver como que tá a cicatrização. E pediu pra fazer já alguns exames pós, né, tratamento, pra ver se ficou alguma sequela, né? Porque existem possibilidades. Eita! Gente, eu vou hoje comprar um tripé novo, tá? Mas é pobre, eu tava esperando receber o pagamento. Porque esse aqui tá solto, como eu falei que as meninas quebraram, né? E aí os gatinhos gostam de ficar aqui com mamãe. E aí só encostar que ele fica caindo, né? Mas voltando, então foi isso. O médico me examinou, falou que realmente estava perfurado o tímpano, que era um furinho pequeno, mas que eu tinha que cuidar, não podia fazer esforço físico, não podia molhar sobre hipótese nenhuma, né? E passou o tratamento, né, para 10 dias, falou que daqui 10 dias é para eu voltar lá para ele reavaliar para ver como é que tá a cicatrização. Já pediu alguns exames, uma tomografia e uma audiometria para ver como que vai ficar, se vai ficar alguma sequela, né? E então ele me mostrou o que aconteceu, né? E aí, assim, a gente pensa otorrino, ouvido, nariz e garganta. O nariz e a garganta, a gente até entende que tem uma ligação, laringe e faringe, né? Mas e o ouvido? Onde que o ouvido entra nisso? Né? E aí ele entrou lá na internet, que eu achei muito interessante, porque os médicos não têm muito esse hábito de explicar pra gente qual é o problema, né? Mas ele entrou lá na internet e me mostrou uma imagem, né, da parte interna do lado direito do rosto, né? E aí ele pegou e tinha um buraquinho assim, e ele falou, tá vendo esse buraquinho aqui? Esse buraquinho aqui é a tuba auditiva. Ela vem, ela começa, ela tem esse buraquinho aqui, é um buraquinho bem pequenininho assim, buraquinho de nada. Ela falou, ela vai subindo, né, e chega até dentro do ouvido externo, do ouvido interno, né. E aí, quando chega dentro do ouvido interno, não tem pra onde ir, porque para dentro, não tem passagem. E para fora também não tem, porque tem a membrana do tímpano, que fecha a passagem, né? Ele falou o quê? Que a maioria das bactérias que vêm pelo nariz ou que vêm pela boca, entram pelo canal, né, pela essa tuba auditiva e fica acumulada ali naquele vão. E aí ela começa, bactéria, sabe como é que é, né? A bactéria começa a infeccionar e aí quando dá otite, né? Que a bactéria infecciona e aí a pessoa começa a sentir dor e aí inflama o tímpano,
né? Aí tinha as imagens lá, né? Do tímpano inflamado, tímpano comum e tal. E aí é quando você trata com remédio para otite. E aí mata a bactéria, né? E o tímpano volta ao normal. No meu caso, não era bactéria, era secreção, era catarro. Então, o que aconteceu? O catarro, o médico falou, eu fiz o tratamento, provavelmente o tratamento eliminou a secreção que estava acumulada aqui, mas aqui já tinha entrado para dentro da tuba auditiva, não foi eliminado. E aí, cada vez que eu fazia pressão, assando o nariz, espirrando, tossindo, né? O que acontecia? O ar empurrava para cima. E quando a secreção chegou lá naquele vão que tem dentro lá do ouvido externo, interno, sei lá, ele mostrou lá a imagem, né, do vão que tem entre o tímpano e a parte interna para cá, para dentro do ouvido, onde fica o martelo e o outro lá que dá labirintite, que eu esqueci o nome agora, entendeu? Não tem a passagem. A diferença é que, assim, se fosse uma bactéria, ela ia infeccionar e inflamar o tímpano. Como não era uma bactéria, era catarro, cada vez que eu fazia pressão, o catarro meio que ficava batendo no tímpano, entendeu? A secreção. Então, fazia pressão, até que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Já diz o ditado. Então, foi subindo, e de toda vez que eu ia só o nariz, toda vez que eu espirrava, né, que entrava a pressão de ar por dentro da tuba auditiva, a secreção fazia pressão até que ela furou o tímpano para poder sair. E realmente, de quinta à tarde, né, quando o médico foi me examinar, tava cheio de resquício de líquido. Aí ele até perguntou, você colocou alguma coisa no ouvido? Eu falei, não, eu só tomei banho ontem à noite e tal. Aí foi quando ele falou, você não pode molhar o ouvido de jeito nenhum. Eu ia até passar um remédio de pingar, mas eu não vou passar porque você já tá com o ouvido não pode ficar úmido. Mas essa umidade já era a secreção que tava saindo pelo furo. E saiu bastante secreção na quinta e na sexta, eu passava o cotonete, assim, por fora aqui, né, por essa região de fora, porque vinha escorrendo até aqui, né. Eu limpava, era uma secreção amarelada. E a partir de sábado já não saiu mais. Então, saiu bastante na quinta e na sexta. Então, acho que toda a secreção que tinha subido, né, saiu. Então, agora eu já tô com mais expectativas de que agora é só fazer a cicatrização da película, né, agora eu esqueci a palavra, do tímpano aqui, né. E então é isso, né? O médico me explicou, né, que teve essa secreção, que provavelmente foi a secreção quem fez por conta do excesso de pressão e ela não tinha para onde ir. O tímpano era a parte mais sensível e perfurou, a secreção já saiu. Estou sob a base de remédio, porque se eu não tomar o remédio de 6 em 6 horas, o analgésico, eu não aguento, porque a dor, como eu falei, começa a descer pra cá. E aí é uma dor insuportável, eu não consigo nem falar, não consigo comer, não consigo fazer nada. Estou tomando os antibióticos, né? E o antibiótico e o corticoide, que o médico passou também. E esperar, né, em Deus que o buraco não aumente, né, que ele cicatrize logo, como o médico falou que era um buraco bem pequenininho, então a probabilidade é que ele cicatrize logo, né, embora a gente vai pesquisar lá no Dr. Google, né, o Dr. Google diz que pode levar até 3 meses. Eu falei, Deus é mais que isso não vai acontecer, porque ficar 3 meses sem ter que lavar o cabelo, eu não dou condição. Eu tô aqui 4 dias sem lavar o cabelo, já tô morrendo. Eu tô sentindo a minha cabeça cheia de piolho, coceira, né? Mas eu não posso lavar, porque como é que vai lavar o cabelo sem entrar água no ouvido, né? Mesmo que eu ponha o cotonete, vai molhar o cotonete. Tem coisas que infelizmente não tem como, né? E é isso, né? Eu considerei esse filme de utilidade pública, porque como eu falei, principalmente com as crianças, né? A gente vê que as crianças não têm o hábito de assoar o nariz. A gente vê que desde bebezinho você vai limpar o nariz do bebê, ele já reclama, ele chora, ele resmunga, né? É muita fungação. Até a gente mesmo, adulto, às vezes, né? Né? A gente tem mesmo esse hábito. Se você parar para analisar, você vai perceber que a gente tem mesmo esse hábito.
né? Você não costuma ver as pessoas assoando o nariz. Acho que as pessoas têm vergonha de assoar o nariz por achar que é nojento, sei lá, entendeu? Mas assoe mais o nariz, puxe menos, né? E assoe mais, para evitar que isso aconteça, né? Porque, como o médico falou, não é comum, mas pode acontecer, né? Aconteceu comigo, infelizmente se tornou uma coisa um pouco mais grave, né? Mas, graças a Deus também eu fui bem esperta, assim, no sentido de já procurar logo um médico, porque a gente também tem esse mau hábito de ficar tratando em casa, né? E eu podia ter começado a pingar de novo remédio no ouvido dentro de casa. E poderia piorar ainda mais a situação que já não estava boa, né? Então, também tome cuidado com isso, né? Automedicação, procure sempre um médico. A gente sabe que o sistema de saúde, principalmente o público, é ruim, o privado não tá tão longe disso, né? Mas, assim, melhor passar um dia inteiro dentro do hospital e sair com uma coisa mais segura do que tentar se tratar em casa e muitas vezes, né, ter sequelas lá na frente. Eu odeio o hospital, odeio. Eu só vou no hospital em situações, assim, extremamente graves. Esse não é o melhor conselho que eu estou dando. Assim, em comparação com as minhas atitudes, porque eu odeio o hospital. Eu só vou, assim, em ultimíssimo caso. Eu só fui no hospital porque eu já tinha ido uma primeira vez, o ouvido não tinha melhorado, depois era uma dor muito insuportável, então eu preferi ir. Porque senão, provavelmente eu não teria ido, eu teria tentado tratar em casa e depois eu poderia ter sequelas mais graves, né? Então, é muito importante também que a gente passe por determinadas situações para que a gente possa adquirir também um pouco mais de consciência. Ó, eu tô falando, já tô começando a sentir a dor aqui, tá vendo? Eu nem posso ficar falando muito. Meia hora falando aqui já tá, né? Já vou encerrar o vídeo. Mas é isso, tá? Cuidado. Tente assoar mais o nariz e fungar menos pra dentro. Numa emergência de otorrino, procure um SEMA, mas, né, se você tiver um convênio médico, né, eu não sei se eles, lá, eu acho que lá eles atendem particular, mas também não deve de ser barato, né, mas se você tem um convênio, procura na internet, vê se atende o seu convênio, né, e numa emergência, vá lá para passar no pronto atendimento, porque eles atendem em pronto atendimento, né, e não se automedique em casa em determinadas situações, porque às vezes a gente acha que não é nada e pode ser coisa grave, tá? E cuide das crianças, ensine as crianças também a assoar o nariz, né? Para que isso não também possa acontecer com elas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo um pouco mais estendido, mas eu acho que é de extrema importância compartilhar essa situação com vocês, tá bom? E torçam aí para minha recuperação, tá? Que fique tudo bem. E é isso, tá? Desculpa mais uma vez, quinta e sexta eu não tive, quinta eu não tive condições nenhuma, passei o dia inteiro no hospital. E na sexta eu tava com muita dor ainda, né? Saindo secreção o tempo todo do ouvido. O médico falou que eu devia tentar fazer um pouco de repouso, evitar fazer qualquer coisa que fosse dar pressão ao gato, porque debaixo da toalha. O fantasminha, né, que fizesse pressão pro ouvido, então eu evitei falar. Eita, falei, filho, não pode mexer, né, eu fiquei bem caladinha a manhã toda, e foi isso, por isso que eu não consegui gravar. Hoje, gravando, eu já tô começando a sentir a dor, né, eu já acabei de tomar o remédio agora, às 10 da manhã, e daqui a pouco eu já vou tomar o analgésico de novo, porque tô vivendo à base de remédio, isso não é saudável, né, também não é bom. Então, ó, super beijo pra vocês, já sabem, se inscreva no nosso canal, eu acho que esse é um excelente vídeo pra se compartilhar, tá, pra ajudar as outras pessoas. Eu acho que quanto maior o número de pessoas tiver consciência do que pode acontecer, mesmo não sendo muito comum, acho que é bom. Então, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Deixe um comentário se você já passou por alguma situação similar ou parecida, de coisas que não são comuns, mas acontecem, que a gente pode falar sobre isso também. E deixe lá o seu like,
Aperta o seu sininho lá para você sempre estar sabendo quando os vídeos vão chegar no canal para você poder estar assistindo e compartilhando, tá bom? Então, beijos e conselhos, se fosse bom, não se dava.